Filipenses capítulo 2, versos 12 a 18. Convido você a abrir a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, nós pedimos a Tua iluminação nessa hora, para podermos ouvir a palavra do Senhor, crermos nela e respondermos com obediência e fé. Pedimos a Tua ajuda nessa hora, a Tua graça sobre nossos corações. Fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero contar duas histórias para os irmãos, que chegou até mim pelo pastor Michael Gorin, um pastor canadense. Uma, num vídeo dele, ele conta um episódio particular, que eu vou deixar para o final. E outra, obrigado Alex, ele conta num relato de um livro sobre a experiência que um amigo dele, também pastor, teve ali na sua cidade. Deixa eu começar por essa história do amigo dele. Esse amigo dele era pastor e frequentava ali uma barbearia do bairro, sempre com o mesmo profissional, o barbeiro ali. Bom, o pastor sabia claramente que o barbeiro era homossexual, e o barbeiro sabia que o pastor era pastor. Havia uma nítida cordialidade, mas um certo constrangimento reinava toda a santa vez que o pastor ia lá, porque logo depois da saudação cordial, dos cumprimentos, de perguntar como é que vai o tempo, tá um calor, né? Nossa, agora tá frio. Ficava um silêncio sepulcral até terminar o serviço, sempre assim. Ali talvez houvesse o que nós já perdemos, a semântica de uma palavra que se desgastou tanto que a gente nem sabe mais o significado original: preconceito. Ali talvez houvesse o legítimo preconceito, porque o legítimo preconceito é ter conceito antes dos fatos, é um conceito pré-concebido, e não algo que necessariamente é já rotulante ou qualificativo, mas é você ali achar que o outro não está te aceitando bem. E talvez havia de mão dupla um certo constrangimento, supondo que o outro reprovava seu estilo de vida, ou a opinião do outro acerca de si, né? Até que um dia o pastor decidiu quebrar esse silêncio. Falou: eu preciso fazer alguma coisa. E ele então, chamando o cabeleireiro no meio ali do serviço, falou o seguinte: me diz uma coisa, fulano, em que mundo você gostaria de viver? Ele foi pego de surpresa com essa pergunta, até porque as conversas eram raras entre eles, mas logo tirou ali a tesoura do cabelo do pastor, colocou a mão no queixo e levou os olhos para o horizonte distante e começou a imaginar e responder, talvez fazendo um exercício que nunca tinha feito.
que mundo eu gostaria de viver. E começou a falar que mundo ele gostaria de viver. Ele diz o seguinte: eu gostaria de viver num mundo cheio de paz, onde não há mais guerra, nem a dor da morte que ela traz. Eu queria isso. Eu gostaria de viver num mundo de justiça, onde não existam pessoas que sejam de fato pobres, sabe? Onde todas as pessoas tenham o que comer. Eu queria esse tipo de mundo, eu gostaria de viver nesse tipo de mundo, sabe? No mundo onde justiça econômica exista, onde todos têm tudo aquilo que precisam. Eu gostaria de viver num mundo onde as crianças têm o que elas precisam para comer. Como eu gostaria que as crianças tivessem sempre o que comer. E ele continuou falando, ali já perdido nos seus próprios pensamentos, como que já absorvido por eles, como se já estivesse experimentando esse mundo sem estar nele. Ele ficou cada vez mais empolgado com as próprias palavras, diz o pastor. E quando ele terminou, o pastor estava ali já admirado daquele envolvimento com a própria resposta do barbeiro, e disse para ele: você sabe que é precisamente sobre isso que o Evangelho fala? Esse mundo aí que você desenhou, deseja, é o mundo que o Evangelho prega e que o cristianismo anuncia. E começou a explicar para ele exatamente isso. Abre aspas. Sim, Deus criou o mundo assim, e assim era se o ser humano não tivesse rebelado contra Deus. Mas os seres humanos viraram as costas para Deus. Então o mundo em que vivemos hoje é o resultado dessa rebelião. A Bíblia, porém, nos conta uma longa história sobre redenção, onde Deus vai restaurar toda a criação. Ele vai curar toda a enfermidade do mundo e resolver todos os problemas da história. Ele vai dar um fim ao problema do mal e do pecado que causou tudo o que faz o mundo ser diferente do que esse que você descreveu. Mas no centro dessa história que a Bíblia conta está a pessoa de Jesus. E é na sua morte e ressurreição que Deus resolveu os problemas do nosso mundo. E a Bíblia diz que Ele voltará um dia, e quando Ele voltar, Ele vai curar o mundo. Ele vai restaurar o mundo. E então veremos um mundo talvez melhor do que possamos desejar e imaginar. O barbeiro chegou em casa, o pastor futuramente ficou sabendo. E disse o seguinte para o seu parceiro que morava junto com ele: olha, acho que a gente deveria ir na igreja esse final de semana. Ao que ele teria respondido: ué, como assim? Por quê? Hoje eu ouvi boas notícias, boas novas na nossa linguagem. E eu quero ouvir mais. E eventualmente ambos foram àquela capela. E ali puderam ouvir mais do Evangelho. E puderam receber discipulado no Evangelho. Uma história de conversão, de entrega, porque ouviram boas novas do Evangelho. Paulo se entende como agente das boas novas no seu tempo. Ele entende que tem a responsabilidade de sair pela Ásia Menor e por toda a Europa alcançável com seus pés para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E alcançar os gentios que não conhecem essas boas notícias com boas notícias de esperança e salvação.
Aqueles que não conhecem a Deus poderão amá-lo, serem feitos amigos, servos, súditos desse rei e adotados como filhos de Deus, porque podem ouvir boas novas e nelas crer. Paulo entendia que fazia parte disso. E então não só se empenhou com a sua vida, foi açoitado por mais de 2 vezes, podemos considerar por 3 vezes de certa forma, por causa do Evangelho. A mesma expressão que aparece em Apocalipse capítulo 1 versículo 9, quando João, por causa da palavra, fecha aspas, está preso em Pátimos, porque estava pregando boas novas. Paulo entende que é o momento de anunciar, é o momento de avisar o mundo, é o momento de plantar novas igrejas, e essa é a sua principal estratégia, a mais poderosa delas. Ele vai para grandes centros, para as igrejas, para as cidades maiores, e ali, priorizando essas cidades, planta uma nova igreja. Pastor, e as cidades pequenininhas? A partir de grandes cidades, igrejas fortes podem plantar outras igrejas em cidades menores. Essa é a estratégia de Paulo. Sabedoria, inteligência, estratégia, alcance máximo. E todo lugar que ele chegava, ele pregava aos judeus nas sinagogas e pregava aos gentios. Fazia discípulos, deixava uma igreja pronta. E essa era a principal ação missionária de Paulo, plantando e cuidando de novas igrejas. Não podemos negligenciar a estratégia paulina. Começando novas igrejas, Paulo estava anunciando boas novas. E agora ele não está mais presente, e escreve a esses irmãos dizendo: eu estou alegre porque eu estou ouvindo boas notícias de vocês na minha ausência. Vocês são agora o povo das boas novas nesse lugar. É como se Paulo estivesse dizendo: agora a missão de vocês continua, porque vocês receberam o Evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo isso, porque veja, no capítulo 1, versos 3 e 5, Paulo diz o seguinte: eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. Paulo está longe, está com o coração cheio de alegria, porque ali ele deixou uma igreja viva, que agora está anunciando boas novas a outros, fazendo novos discípulos. É como se ele estivesse dizendo: que bom que não depende de mim, agora é com vocês. Vocês são os meus cooperadores no Evangelho. Vocês são os meus parceiros no Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo isso para aquela igreja, a igreja de Filipos. E ele está dizendo: eu não me canso de agradecer a Deus pela vida de vocês. Sabe, a alegria de estar ausente, saber que aquela pessoa que foi alcançada continua firme no Evangelho, continua crente em Jesus Cristo, continua viva. A coisa mais triste que pode acontecer para um pastor ou para um líder é saber que depois que ele deixou uma certa comunidade, aquela comunidade acabou. Nunca pode depender de um líder, nunca pode depender de um pastor. Se você acha que o ministério que você está liderando depende de você, que sem você não presta, não pode ser assim. Dê lugar para outros também, treine outros, para que você se alegre de ver a obra avançando, e você agora vai poder servir em outros ministérios, em outros lugares, e alcançar outras pessoas, e assim a gente multiplica. Essa é a estratégia dos apóstolos. Eles não cansavam de fazer discípulos, de fortalecer a igreja. E Paulo agora está respondendo àquela igreja dizendo: eu dou graças a Deus pela cooperação de vocês no Evangelho. Louvado seja Deus pela cooperação de vocês no Evangelho. Ele diz: se alegrar em Deus. Verso 5 do capítulo 1: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vocês não param o que eu comecei aí. Louvado seja Deus. Esse é o coração do apóstolo Paulo. Deixa eu fazer uma pausa aqui para te fazer algumas perguntas de diagnóstico.
Qual foi a última vez que você viu alguém se converter a Jesus Cristo? Perto de você. Deixa eu aprofundar um pouquinho essa pergunta. Pense no nome dessa pessoa. Qual pessoa chegou ao Evangelho e ouviu boas notícias porque você pregou para ela? Porque você deu testemunho do Evangelho? Não estou falando do testemunho do James Bond, não. 007. Pastor, eu sou um crente disfarçado da minha empresa. Ninguém sabe que eu sou crente, mas eu sou. Eles nem percebem. E aí? Eles precisam perceber. Senão nunca receberão boas novas. Eles não só precisam perceber, como precisam ouvir. O nosso momento da igreja local 2024 é extensão do momento do apóstolo Paulo, do ministério apostólico, embora o ministério apostólico tenha terminado. Mas a missão que foi dada aos apóstolos não terminou. E a igreja é parceira dessa missão, individualmente representada e coletivamente experimentada. Nós somos extensão da mesma forma que a igreja de Filipos o era, do ministério que foi entregue aos apóstolos. Isso não significa que nós somos apóstolos, não é isso, não é o ponto. Não existe apóstolo mais. Existe sim, eu conheço um até aqui em Goiânia. Não, está errado, não existe apóstolo mais. Os apóstolos já morreram. Jesus que nos convocou pessoalmente. O que não foi pelo elogiado. Aí Paulo, Jesus tinha morrido, então apareceu em luz para ele. Então, apostolado acabou, findou-se. Eu não vou me delongar nisso aqui, mas saiba disso. Mas nós fazemos parte da missão que foi entregue aos apóstolos. Nós fazemos parte disso. A missão continua e se estende de levar boas novas aos gentios. E quer saber? Este é o maior milagre possível. Ver uma pessoa se convertendo ao Evangelho, se arrependendo dos seus pecados, entregando o seu coração integralmente a Jesus e passando a confessá-lo como seu Senhor e Deus, abandonando os seus vícios, sendo liberto dos seus pecados, se tornando agora um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou mesmo uma criança rendida a Cristo, ou um idoso em leito de enfermidade, louvando a Jesus pela primeira vez. Esse é o maior milagre, muito mais do que dizer a um paralítico: levanta e anda. Aliás, quando Jesus certa vez curou dezenas, talvez centenas de enfermos, de toda sorte de enfermidade, diz os evangelhos, chega um momento que ele sai de fininho e some. Os discípulos começam a procurá-lo por toda parte, dizendo: cadê o Jesus? O povo está todo aqui, o povo está procurando Jesus. Olha a multidão, tem um cego lá, você viu aquela menina da mão ressequida e tal. Eu estou imaginando, tá? Jesus tem que fazer alguma coisa. Tem gente possessa lá, tem demônio gritando. Quando acham Jesus, Jesus disse, agora não estou inventando mais, diz o seguinte: mestre, todos te buscam. E Jesus disse: vamos para outras regiões, pregar o Evangelho, pois foi para isso que vim. Por causa da proclamação da verdade do reino do Evangelho, Jesus foi capaz de dizer não a gente que precisava de cura. Me diz qual que é a prioridade. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu já perdi gente muito próxima na minha família por la enfermidade. Meu pai, minha sogra, 2 sobrinhos, tudo enfermidade. Você acha que eu não queria cura? Claro que eu quero. Eu continuo querendo. Continuo pedindo a Deus por cura sempre que tenho oportunidade de lidar com a doença por perto, na comunidade. Nós oramos pela enfermidade dos irmãos, nós oramos por cura da igreja. Nós precisamos de cura de enfermidades, de milagres. Precisamos. Isso é maravilhoso. Só não é mais importante que ver os nossos queridos nascerem de novo. Se fosse me perguntado se eu preferia
exercício terrível, mas me permita. Que os meus morressem com câncer em Jesus, ou vivessem até alta velhice sem Jesus, eu não teria nenhuma dificuldade. Você teria? O que é 90 anos perto de uma eternidade com Deus? Nós superestimamos o tempo e menosprezamos a glória da eternidade. Eu sei, é difícil para nós fazermos isso, mas o fato é que Jesus sabe do peso e diz: eu posso falar não para quem precisa de uma cura momentânea, porque eu vim pregar uma cura permanente, eterna. Eu vim pregar o Evangelho. Paulo, sabendo disso, entende que precisa pregar o Evangelho e discipula a igreja para que a igreja seja pregadora do Evangelho, missionária, evangelística, vive em comunidade a pregação do Evangelho, e chama a igreja de Filipos de cooperadora dele no Evangelho. A pergunta que eu te faço agora, portanto, é o seguinte: será que a igreja presbiteriana Bueno, ou a igreja que você faz parte, caso você nos visite, ou está escutando essa palavra em outro momento ou por outra via, será que a sua igreja, será que a nossa igreja pode ser considerada como a igreja de Filipos, cooperadora do ministério de Paulo? Será que nós podemos continuar o ministério de Paulo, de João? Será? Sim, e não só podemos, como devemos. Como? Automaticamente? Não. Algumas coisas precisam ser atendidas para que nós sejamos considerados cooperadores no Evangelho de Paulo, continuadores do que Atos começou, do que Atos dos Apóstolos registrou. Nós podemos continuar essa obra de forma verdadeira e sermos considerados parceiros no Evangelho do que começou no primeiro século. Se algumas coisas acontecerem na nossa história, eu quero que você preste muito bem atenção nisso. E a primeira delas é quando Paulo diz no versículo 12, para que aqueles irmãos desenvolvessem a salvação deles com temor e tremor. Essa é uma igreja parceira no Evangelho, como Paulo, por exemplo. Uma igreja que desenvolve a sua salvação com temor e tremor. Uma igreja cuja vida demonstra temor e tremor a Deus, que demonstra qualidade de salvos perante os homens, perante os demônios, perante os anjos, perante a família e na vida particular. Veja que a palavra que Paulo usa aqui por desenvolvam não é uma palavra que denota criação ou surgimento. Desenvolvimento é a partir de algo que já surgiu. Primeiro nasce, primeiro brota, primeiro é, e então desenvolve e cresce. Desenvolve a partir do que é. Esses irmãos já eram irmãos, já são salvos. E nada muda isso. E isso não pode ser manipulado, isso não pode ser fabricado, isso não pode ser conquistado pela força, não por obras, não por mérito, mas pela graça. Então a gente ganha. É dom de Deus, diz Paulo aos Efésios, aos irmãos em Éfeso. É dom de Deus. Mas isso não quer dizer que alcançamos maturidade espiritual pelo fato de estarmos salvos. Não vem no pacote. Nós precisamos de discipulado e precisamos de maturidade espiritual. E ela não é diretamente proporcional ao tempo. Você pode ser um crente antigo e não ter alcançado maturidade espiritual. Você pode ser um crente relativamente novo e já ser mais maduro do que muitos irmãos, porque desenvolveu a sua salvação. Deixa eu te perguntar isso. Faça esse autoexame para que você aproveite esse tempo. Como é que você considera a sua maturidade espiritual? Você entende que ela foi amadurecida, desenvolvida?
Você se considera ainda com muitos altos e baixos espirituais, o que pode denotar talvez uma infantilidade espiritual ainda na sua vida? Como é que você faz uso da palavra de Deus? Que autoridade a palavra de Deus tem na sua vida? Que espaço ela tem? Eu não estou dizendo que necessariamente conhecimento bíblico leva à maturidade cristã, mas a falta dele certamente não te conduzirá à maturidade. Entende? Não basta conhecer a Bíblia para se tornar um crente maduro, mas sem conhecê-la jamais você será um crente maduro. Porque a nossa maturidade, ela vem do exercício da fé. E a fé na palavra de Deus ou no Cristo revelado na Escritura. Como faremos isso se não conhecemos a Deus? E como conheceremos a Deus sem a palavra? Então sim, está diretamente relacionado. Nós precisamos lidar com a palavra, responder à palavra. Precisamos de ouvidos para ouvir, precisamos de coração para crer, precisamos de boca para confessar, precisamos de missão, precisamos de ação, precisamos de experiência, de passar pela dor, de passar pela alegria, de exercitar a fé, de responder a Deus, de achá-lo no caos, de encontrá-lo responsável pelas alegrias. Tudo isso vai nos moldando e esculpindo em nós caráter cristão, maturidade cristã. Onde você está? Porque para sermos uma igreja cooperadora, precisamos que a média geral dessa comunidade coopere no Evangelho. Saiba que se você é alguém frio, que chega aqui, não fala com ninguém e vai embora, que você está puxando a média dessa igreja para você, para essa frieza, para que essa igreja seja como você. Aliás, essa é uma última boa pergunta que eu quero te fazer. Se essa igreja toda se parecesse com você, seria uma boa igreja? Se essa igreja, na sua maioria, tivesse a sua evangelização, a sua vida de oração, o seu acolhimento, a sua disposição para amar pessoas, para dividir o pão, para pregar o evangelho, seria uma igreja acolhedora, pregadora do evangelho, viva, cuidadora, acolhedora? Mas saiba que é exatamente isso que está acontecendo em todo lugar, em toda comunidade. A qualidade geral de uma igreja local é resultado da soma dos seus membros. Alguns trabalham mais do que outros, alguns servem a Deus mais do que outros, alguns acolhem mais do que outros. Mas a média geral dirá como essa igreja é, no final das contas. Isso nos deixa numa responsabilidade individual. Preciso, e você precisa, desenvolver a sua salvação. Se aproximar mais de Deus, com temor e tremor. E aqui entra a segunda parte dessa primeira recomendação de Paulo. Temor e tremor dizem respeito à intimidade com Deus de quem lida com um Deus vivo e não com um ídolo. Não precisamos temer e nem tremer diante de ídolos, e nós temos muita facilidade para lidar com ídolo. Ídolo, a gente marca ponto de encontro, a gente marca a abordagem e até mesmo a demanda. O ídolo, a gente escolhe que hora que vai acender a vela, que hora que vai fazer a oferenda, como que a gente vai obedecer e se é que vai obedecer. A gente faz dietas, a gente faz costumes, a gente faz ritos. Nós estabelecemos o rito. Ídolo a gente trata assim. É tal hora, tal jeito e é tal preço. E eu escolho também a retribuição. Você faz um pedido e pula algumas ondas. Você coloca algumas sementes na carteira e faz um certo desejo. Você acende algumas velas e pede por algo específico. Essa abordagem é a abordagem da idolatria. Um Deus vivo não aceita as nossas demandas, nem a nossa abordagem. Porque Ele é vivo o suficiente para dizer como as coisas serão.
quem Ele é e como podemos nos aproximar dEle. Como e quando. Não foi por menos que na época do tabernáculo Ele dizia: uma vez ao ano vocês vão sacrificar animais, e o sumo sacerdote entrará no Santo dos Santos, depois do sacrifício aceito, e eu aparecerei e falarei com ele, e ele representará vocês. Deus exigia o tipo de sacrifício, a ocasião, o local e o modo. Deus definia a bênção. Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus só existe no Novo Testamento? O Antigo Testamento era o que precisava ser convertido? Esses dias eu escutei alguém falando o seguinte: esse versículo fala isso, isso e isso, apesar de estar no Antigo Testamento, acho que a gente tem que crer. Ora, irmãos, eu sou mestre em Antigo Testamento. Escutar isso dói no coração. Estou dizendo isso não por vanglória, mas para dizer que os últimos anos da minha vida foi gasto estudando o Antigo Testamento. O Deus que está ali é todo o Deus que Jesus Cristo nos mostra. A única coisa que muda do antigo para o novo, além do espaço temporal, é o fato de que em Cristo as exigências de um Deus santo, 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 são pagas no sangue dele. Não porque Deus removeu a exigência ou o preço, mas porque Jesus de fato pagou na cruz por elas. Deus continua sendo inacessível, santo, 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 cheio de glória, fogo consumidor e terrível de se cair nas mãos dele. Mas em Cristo, Ele recebe pessoas pecadoras e as perdoa e as adota como filhos e promete redenção e restauração e eternidade e família com Ele. Isso não significa que Ele deixou de ser santo, mas que em Cristo Ele nos torna santo para andar com Ele. É o contrário. Ele não muda para vir até nós, Ele nos transforma para andar com Ele. Nós muitas vezes não entendemos isso. Achamos que precisamos nos parecer com o mundo para ganhar o mundo. E daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas Deus é que nos transforma a aparência dEle para andarmos com Ele. Você tem temido ao Senhor? Não como quem tem medo, mas como quem tem honra para dar. Como quem presta satisfação, como quem é reverente a um Deus que não é o seu colegão do quarto, mas é Deus vivo, é Senhor dos senhores. Nós temos vendido hoje e crido num Jesus que a Bíblia nunca nos ofereceu, um colega de quarto. Apenas amigo. Ele é nosso amigo, Ele é nosso bom pastor. Mas não só, Ele também é Senhor e Deus. Marcos usa todo o evangelho que foi lhe dado na responsabilidade de escrever para dizer: esse é o Cristo, o Filho de Deus. Alguém se víssemos sem a acomodação da encarnação, temeríamos, e aí é com medo mesmo. Jesus mesmo fala isso. Já se viu Jesus, Ele falando para João como é que Ele apareceria lá em Apocalipse? Ora, embora seja figurativa a abordagem, está refletindo uma realidade mais detalhada ainda, porque aquilo ali é uma acomodação de linguagem apocalíptica. Mas os olhos dele são radiantes, sai uma espada da boca, tem fogo. É assustador, irmãos. Já viu a figura dos anjos demonstrada em Daniel e Joel? É assustador, não é não? No livro de Apocalipse, os seres viventes que adoram a Deus, é aterrador. Isso nos mostra que a glória não é brinquedo, a glória não é fofinha, a glória é algo santo. E santidade é algo tão puro e tão poderoso que deve gerar em nós temor e tremor. Você tem honrado a Deus como Deus na sua história?
De fato, há uma presença divina diante da qual você tem que se curvar em adoração, envolvido por um amor enorme, envolvido por uma atração graciosa, mas ainda assim, Deus, santo, 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 tão diferente de você, temível, que deve gerar em nós tremor de reverência. Você tem tido intimidade com esse Deus a ponto de temê-lo, honrar os seus desígnios, obedecê-lo em seus caminhos? Isso é o que significa desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Isso vai qualificar a sua maturidade espiritual. Se Deus é considerado nos seus caminhos e não tratado como um sanduíche do Subway, onde você escolhe as partes que você quer para a sua dieta. Mas um Deus vivo, uma pessoa, um ser, do qual nós podemos nos aproximar em Cristo, mas ainda assim um Deus vivo. Paulo está dizendo a esses irmãos: desenvolva a sua santificação, o seu temor, lute pela sua santidade, desenvolva isso que Deus fez em Cristo, se santifique, queira ser santo, mais parecido com Deus, trave lutas contra o seu pecado, faça guerra, queira se parecer mais com Deus. Desenvolva a sua salvação, não fique estagnado. Porque é Deus quem há de realizar em você tanto o querer como o realizar. Todas as condições para adorarmos a Deus já foram satisfeitas em Cristo. Você não precisa conquistar nada, você precisa obedecer. Nós precisamos querer, nós vamos nos dispor. Abraão, sê tu uma bênção, porque eu farei de ti bênção sobre as nações. Nós precisamos ser uma bênção primeiro, para depois abençoarmos. Santifica a sua vida, e você vai poder ser um luzeiro para quem está perdido. Você vai poder levar a bênção de Deus para outros. Vai deixar de ser o crente agente secreto na família, na rede social, no seu trabalho. Mas vai ser luz, luzeiros da esperança no mundo caído. A segunda coisa que Paulo diz aqui, que os seus cooperadores, aqueles que podem continuar o ministério, eles fazem tudo sem murmuração, nem contendas, e se tornam irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, e resplandecem como luzeiros. Uma igreja parceira no Evangelho é, portanto, um povo distinto e atraente. É diferente. Eu falei que eu voltaria nesse assunto e volto agora. Muitas vezes nós entendemos mal o que Paulo fala sobre se fazer de louco para ganhar os loucos. Tem gente que, por um lado, no intuito e na boa intenção de querer aproximar o evangelho do não crente, se parece tanto com o mundo que quando o mundo o vê, é como se estivesse olhando no espelho e só vê mundo. Não consegue ter o ponto de contraste que brilha no meio das trevas, porque tem muito crente achando que trevas não são trevas, é apenas cultura. Você acha mesmo que precisa fazer Halloween para poder pregar o evangelho nessa época? Você acha mesmo que precisa participar de uma festa como essa, de origens macabras? Não, pastor, é só comércio, é só diversão. Isso está tão contaminado, por exemplo, tal qual o Papai Noel, mas eu volto nisso em dezembro.
Você acha que a gente precisa disso para pregar o evangelho? Passa o ano inteiro sem pregar o evangelho. Chega no Halloween, quer pintar a cara de vampiro para falar que está evangelizando os outros vampiros? Ah, me poupe. Não prega nunca o evangelho. Aí chega no feriado, seja de causas sociais, seja de causas raciais, aí quer pôr bandeira na internet. Vá pregar o evangelho com distinção do mundo, porque o mundo precisa de esperança que Cristo dá, e Cristo não é amigo do mundo. Agora não me entenda mal, porque tem crente que acha que ser crente não é ser diferente, é ser esquisito. É ser tão diferente que é estranho. Não é isso? Nós precisamos ser atraentes. E me entenda bem. Nós precisamos nos parecer com Cristo na ocasião do mundo e sermos pontes para o evangelho. Aqui está a nossa atração. Sermos atraentes significa que nós temos ponto de contato, que nós somos gentis, que nós estamos disponíveis, que nós estamos acessíveis, que nós estamos por perto, que nós somos respeitosos, que nós somos cordiais, que nós somos misericordiosos, mas jamais negociando os nossos valores com a filosofia mundana, jamais trocando o evangelho por causa social, jamais trocando o evangelho por filosofia pagã, jamais confundindo que o mundo precisa mais de socorros do que do evangelho. Nós prestamos socorro por causa do evangelho, não confunda as coisas. A nossa atração se dará porque nós seremos parecidos com Cristo, mansos como Cristo, gentis como Cristo, mas verdadeiros como Cristo, jamais sendo coniventes com a subversão do evangelho, com o esvaziamento do evangelho, jamais. Porque nós entendemos que o que o mundo mais precisa é de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Essa é a esperança, essa é a luz que reluz a partir da igreja, e só a igreja pode dar essa luz para o mundo. Pastor, então a gente não pode fazer outras coisas além de pregar o evangelho? Claro que devemos, como resultado de quem está em missão, como consequência de quem entendeu que precisa pregar o evangelho. Nós cuidaremos, nós trataremos bem a natureza, nós trataremos bem o ser humano, nós seremos justos, seremos bons motoristas, nos comportaremos bem nas filas, pagaremos nossas contas, seremos honestos com o dinheiro, seremos bons empregadores e empregados, seremos bons profissionais, seremos bons civis, seremos bons educadores, seremos bons estudantes, para glorificar a Cristo, não para salvar o mundo através de boa conduta, porque o mundo não pode ser salvo por causas, questões sociais ou mesmo moralidade positiva. Isso não salva o mundo. Isso pode refletir o evangelho em nós, mas o mundo será salvo por Cristo Jesus, pela mensagem da cruz, a morte que a cruz prega. E nós temos que prioritariamente levar isso ao perdido. Enquanto cuidamos, enquanto temos estratégias, enquanto achamos espaços, enquanto cavamos espaços. É isso que Paulo falou quando disse: eu me fiz louco para ganhar os loucos, porque eu cavei espaço. Ele usou sua dupla cidadania estrategicamente para poder chegar a alguns lugares. Paulo chegou diante de autoridades essa que chegou e falou assim: rapaz, você quase me convenceu. Faltou isso aqui, mas isso aqui é um abismo eterno que só o Espírito Santo pode fazer transpassar. Mas Paulo se empenhou para pregar o evangelho, mesmo debaixo muitas vezes de chicote, porque estava pregando o evangelho e dando testemunho inegociável da cruz de Deus, da cruz de Cristo. O povo que coopera, e nós podemos ser esse povo, nós devemos preservar certas distinções do mundo.
A sua rede social não pode ser exatamente igual a de quem não crê em Cristo e não é servo dele. Sua conduta de trabalho não tem como ser 100% igual daquela pessoa que não respeita Cristo como Senhor e Salvador de todos os mínimos detalhes da sua vida. Como que será igual? Tem como ser igual, irmãos? Uma pessoa responde a Cristo e leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A outra pessoa não. Como que a vida dessas duas pessoas vai ser parecida? Me diz isso. Mas às vezes a sua opinião política, a sua opinião filosófica, a sua opinião sobre as artes, a sua opinião sobre a cultura, a sua opinião sobre moralidade, sexualidade, é muito parecida com a do mundo. Como é que eu resolvo essa questão? Nós precisamos de distinção. E o que é isso? Submetermos nossos valores, nossos pensamentos, nossas visões, nossas preferências ao Evangelho. Deixar o Evangelho nos embeber, deixar o Evangelho nos preencher as faculdades. Aí eu volto lá atrás, precisa de Bíblia, queridos. Precisamos do Evangelho na Escritura, precisamos de maturidade cristã, senão a gente vai se preencher com outras coisas. 10% Evangelho, 90% sua faculdade. Aí não dá. 30% Evangelho e Bíblia, 70% filósofos modernos. Aí não dá, a conta não fecha. Entende? Distinção. Distinção. Nós temos luz para dar para o mundo. Se você levar da água que ele já está bebendo, deixa eu te falar, ele vai morrer de sede. E atração. Você é a ponte de contato entre pessoas que estão ao seu redor e Deus. Sabia disso? Você pode levar essas pessoas a Cristo. Você pode levar essas pessoas a Cristo. Foi exatamente isso que o pastor Tim Keller, já falecido, mas um grande homem de Deus, morreu recentemente, pastor presbiteriano na cidade de Nova York por longos anos. Ele teve um privilégio singular de falar ao parlamento inglês. Que ocasião e que auditório. Mas esse homem foi muito sábio ao mostrar que a moralidade ocidental e a virtude do Ocidente é sobretudo edificada sobre bases da virtude cristã. Ele mostra, por exemplo, o contraste entre a virtude solidária do cristianismo, que dá do seu para o outro, que perde para que o outro ganhe, em contraposição com a virtude nórdica. Sabe a cultura viking? Não a fantasiosa, mas a real. A cultura nórdica, por exemplo, fala da glória do guerreiro, da glória daquele que consegue mais sobre o outro. Então, a honra e o nome de conquistar é maior do que perder. Perder é desonra. O cristianismo prega que quando eu perco, ou quando eu sou pequeno para servir, ou quem serve é o maior. Essa virtude, eu não estou falando que a Europa é cristã, você sabe a realidade da Europa, mas estou dizendo que nós no Ocidente bebemos do cristianismo para moldar a nossa visão de virtude. A humildade é elogiada em qualquer canto do nosso Ocidente. O serviço é elogioso, certo? De modo geral. E o Keller mostra para o parlamento inglês como que nós vivemos debaixo de uma sombra do Evangelho, às vezes inconscientemente. Portanto, o que sobrou para nós? Que muitos dos males que a Europa vive, ou mesmo que o Ocidente vive, é pela corrupção ou o esvaziamento ou a perda do que Cristo pregou. Então ele deixou um apelo para o parlamento inglês: cobre da igreja cristã na Europa, para que eles sejam verdadeiros cristãos e vivam coerentemente com a sua fé, e todo mundo ganha. Você pensa assim?
Porque crentes de verdade, que temam a Deus, que honram a Deus, que servem a Deus, levarão seus caminhos, seu coração, seus olhos, suas mãos, suas prioridades ao exemplo de Cristo. E como alguém que serve a Cristo se tornará um marido agressivo, uma esposa infiel, um jovem rebelde, um trabalhador desonesto, preguiçoso, maledicência, imoralidade, vícios, agressividade. Quando nós levamos o nosso coração a Cristo, o pecado é confrontado em nós. Crentes tementes, capazes de tremer diante de Deus, que desenvolvem sua salvação, que não murmuram, mas se colocam como filhos de Deus para serem luz no mundo, serão bons motoristas, serão bons pais, serão bons filhos, serão cidadãos melhores, serão melhores políticos, serão melhores cuidadores da sociedade, serão melhores gestores. Por quê? Porque Cristo nos ensina o melhor, porque Cristo nos ensina como viver, porque Cristo nos molda, nos faz ter domínio próprio, porque o Espírito Santo nos transforma, porque nós estamos sendo transformados pelo Evangelho, porque aquele que começou boa obra na igreja há de terminar em cada um dos seus filhos. Então ele diz: cobre da igreja, que seja coerente com seus princípios, e todo mundo ganha. Se você honrar a sua fé, todo mundo ao seu redor ganhará, exceto os demônios, exceto o diabo, exceto o pecado, exceto o inferno. Pastor, mas e o ímpio? Ganhará a oportunidade de pertencer ao povo de Deus e de viver eternamente com Cristo, porque nós somos chamados a sermos luzeiros de Deus no meio de uma geração perversa, corrupta nas trevas. E é assim que então Paulo termina dizendo no verso 16: preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão e não me esforcei inutilmente. A ideia de preservar aqui tem duplo sentido, e talvez o duplo sentido nos caiba muito bem, porque tem a ver com expressar, como manter à vista, mas também tem a ideia de proteger, para que não se perca. Aqui nós temos uma ideia de conserva, mas ao mesmo tempo também temos uma ideia de display, de exposição. No grego é difícil tomar a decisão, depende muito do contexto. E nesse contexto aqui, o contexto não nos ajuda. Porque por um lado parece óbvio que Paulo está falando sobre manter, não perder a palavra. Veja, mantenha guardada a palavra de Deus, não perca ela. Funciona muito bem. Mas a argumentação de Paulo desde o capítulo 1, e ele vai voltar nisso futuramente, é falando sobre o fato de que nós estamos com essa palavra em mãos para entregá-la. Então também tem aquele sentido da palavra grega que está aqui sobre apresentação, como quem segura um cartaz firme. Então as duas ideias são importantes. Aliás, ou afinal, a gente só vai dar o que a gente tiver. Você só entrega a palavra de Deus, você só expressa a palavra de Deus, você só vai viver de acordo com a palavra de Deus, você só vai comunicar a palavra de Deus se você tiver ela guardada no seu coração, se você estiver cheio dela, se você estiver com ela cravada em você, se você estiver vivendo com ela. E aí o ministério dos apóstolos não terá sido em vão, porque o Evangelho chegou até nós. E nós temos pregado o Evangelho, e vivido o Evangelho, e testemunhado o Evangelho, e nós estamos expressando Ele. Ter para depois entregar. A gente só dá o que tem. Se alimenta da verdade, e você terá a verdade para entregar para quem tem fome. Desenvolva a sua salvação. Tema, se aproxime, cresça, amadureça, faça, vá, ilumine.
Seja mais parecido com Cristo. Lute mais pela sua santidade. E todos ganharemos. E o mundo será iluminado. E o evangelho será vivido. E pessoas sairão da morte para a vida. Veremos os maiores milagres acontecerem. E você terá mais pessoas para contar. Essa pessoa recebeu o evangelho. E eu louvo a Deus porque ela permanece firme, fazendo novos discípulos. Que você tenha isso para contar. Não com vaidade, mas com celebração, porque Deus tem alcançado o perdido ainda através da igreja fiel. Eu peço a Deus que faça essa igreja mais fiel, mais viva, mais crente, mais luz do mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, nós pedimos a sua graça e o seu perdão, para que nós possamos buscar mais a santidade no Senhor, para que nós tenhamos mais desejo de te honrar com temor e adoração. Pedimos a Deus que o Senhor nos convença dos nossos próprios pecados, nos traga arrependimento de tudo que nos afasta do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, com uma vida devota, curvada, submissa ao Senhor. Contente, feliz e grata, porque o Senhor tem nos abençoado. Porque o Senhor é o nosso bom Deus que nos salvou do império das trevas. Porque o Senhor é quem nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque o Senhor nos confiou uma missão gloriosa, bendita, magnífica, apesar de nós. Porque nós podemos hoje ser luz num mundo caído em trevas. Porque nós podemos hoje sermos alcançados pela tua palavra e com ela alcançar outros. Porque o Senhor pode nos fazer pais melhores, filhos melhores, maridos melhores, profissionais melhores, mais santos, mais puros, não por nós mesmos, mas pelo evangelho que nos transforma, exorta, corrige e envia. Ó Deus, te peço uma unção nova sobre nós em Cristo Jesus. Aviva essa igreja para a tua glória, para a alegria das nações, para a luz desse bairro, para as famílias que aqui estão e para as quais nós podemos nos aproximar. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos tanto, porque o Senhor fez tanto por nós. Amém.